Oi, você já ouviu falar no termo ludopatia e que existem milhões de pessoas presas nesse problema atualmente? Então, eu vou conversar com você um pouquinho sobre isso. O meu nome é Alemar, eu sou psicólogo, sexólogo e também pastor. Eu tenho pós-graduação em dependências digitais e também em sexologia. E esse é o canal Casados e Conectados com Propósito. Aqui a gente conversa, debate os temas relacionados à conjugalidade, ao casamento e à família. Pois bem, ludopatia é um termo novo, recente, e ele fala a respeito e trata e define um problema muito sério, que é o problema com jogos de aposta. Esses problemas, que a gente está chamando de dependências digitais, dependências tecnológicas, eles são muito novos, recentes, porque estão relacionados à internet. A gente pode pelo menos mencionar 4 grandes tipos de problemas que hoje as pessoas enfrentam. Por exemplo, tem a dependência ou o problema relacionado a redes sociais, tem o problema relacionado a jogos online, de um modo geral, o problema com conteúdos adultos, e esse que é o problema com jogos de aposta, que é o ludopatia. Então, a ludopatia é uma doença, é um problema que faz com que a pessoa aposte sem parar, sem conseguir interromper, em jogos, máquinas e sites de aposta, e continua apostando e perdendo dinheiro, sem conseguir interromper isso. É como se o cérebro dela ficasse preso na ideia de que na próxima vez ele vai alcançar a vitória, ele vai ganhar. E aí ele acaba perdendo o controle. Então, percebe como que isso é um problema muito sério, que na verdade não é falta simplesmente de vontade. Não é, mas é uma doença como qualquer outra e que precisa ser tratada. Eu tenho alguns números alarmantes em relação a esse comportamento disfuncional. Então, por exemplo, no Brasil, estima-se que 3 milhões de pessoas apresentam esse problema de uma forma grave. E que estudos já mostraram que 11 milhões de brasileiros, né, têm problemas com esse comportamento, ou esse comportamento problemático, e podem se tornar, né, graves em suas vidas. No mundo, por exemplo, a, a, a ONU ela estima que de 1 a 3% da população adulta do planeta enfrenta esse problema também. Então, vocês percebem que é um problema muito sério e que está presente, mas a gente também observa que ele é sutil, ele é silencioso, mas não menos letal e que precisa ser enfrentado. Não só o problema da ludopatia, mas também, como eu disse para vocês, os outros transtornos ou os outros comportamentos problemáticos que a internet proporciona ou que as pessoas desenvolvem, né, na vida online, na vida digital, que é, só repetindo, as dependências das redes sociais, as pessoas não conseguem de visitar e de entrar e de estar conectada, por exemplo, no TikTok, no Instagram e tantas outras.
o problema dos jogos, né, de aposta, que a gente já está falando aqui, o problema dos jogos online, que são jogos que os adolescentes, também os adultos jogam, né? Jogam sem apostar, mas ficam horas e noites, né, seguidas só jogando de forma ininterrupta. E o outro problema que é o problema com conteúdos adultos, que esse é um problema muito, mas muito sério mesmo, que também a gente vai falar sobre eles aqui. Mas como que a gente vai identificar e saber que uma pessoa tem problema com a ludopatia ou ela tem um problema com jogos de aposta? Eu trouxe aqui alguns sinais, né, e sintomas que a pessoa apresenta quando ela está enfrentando algum tipo de dificuldade e problema com jogos de aposta. Eu vou mencionar aqui alguns para você ver se existe, por exemplo, com você, ou você conhece alguém na família ou um colega que talvez apresente esses sintomas e sinais, e que isso é uma forma da gente talvez ajudar essa pessoa, identificar esse comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que apresenta um comportamento assim obsessivo com jogos, ou seja, ele fica pensando nisso o tempo inteiro, a próxima vez, a próxima jogada, ele fica meio que planejando isso acontecer. Então, esse foco, essa preocupação muito grande, né, quase que obsessiva com jogos, com as apostas, essa pessoa, esse é um sinal muito evidente de que ela está tendo problema com jogos. Então, por exemplo, o aumento da tolerância. O que é isso? A pessoa ela precisa apostar cada vez mais para ela se sentir bem. Então, ela já não consegue apostar e ter um jogo ou um padrão de comportamento como antes. Cada vez mais ela precisa aumentar o tempo e o número de apostas. Então, por exemplo, a tentativa frustrada de desistir. Uma pessoa que já tentou várias vezes de parar de jogar, não apostar mais, mas toda vez que ela tenta interromper esse comportamento, ela fracassa. Ou seja, ela não consegue interromper. Isso é outro problema, outro sintoma e sinal que essa pessoa está com dificuldade com jogos de aposta. Inquietação e irritabilidade. Quando essa pessoa, né, não está jogando, ou até mesmo quando ela está jogando, mas no dia a dia essa pessoa se mostra muito inquieta, muito irritada. Que também a gente pode perceber que é uma pessoa que está apresentando um índice maior e mais alto de estresse, de depressão, de ansiedade. Isso também é um sinal de que a pessoa está com dificuldade. Outra coisa interessante que a gente pode perceber, identificar, é o que a gente chama de perseguir perdas. O que é isso? A pessoa aposta hoje, perde, e aí ela fala: não, amanhã eu vou apostar e para eu recuperar o que eu perdi ontem. E é interessante que por detrás disso tem uma ideia do quase ganhei, do quase acertei. Então, essa ideia de que ele quase ganhou, ficou bem pertinho, faz com que ele diz: não, então tá, amanhã eu vou jogar novamente, ou daqui a pouco, porque eu quase ganhei. Eu perdi, mas quase ganhei. Então, da próxima vez, certamente eu vou ganhar. E aí ele recupera o que ele perdeu anteriormente. E a gente sabe que isso é uma ilusão. Isso, na verdade, não acontece. Um outro sinal, um outro sintoma é que a pessoa começa a mentir muito para os familiares, as pessoas, sobre a sua experiência, a sua vivência nesse mundo dos jogos de aposta. Então,
A família não acredita mais, ele esconde informações, ele nega informações. Isso é um problema, porque isso afeta as relações, isso gera tensão, gera conflito nos familiares, né? Aí sim, aí um outro sintoma é que ele, dentro disso, né, ele coloca em risco os relacionamentos, porque as pessoas vão cobrar, as pessoas não vão confiar nele mais, as pessoas não vão acreditar, inclusive essas pessoas colocam até em risco o seu trabalho. Então isso tem um impacto também no trabalho da pessoa. Às vezes ela fica jogando muito e ela não produz, ela não faz uma entrega, né, que ela precisa fazer no seu trabalho. Mesmo porque ela vai ficar o tempo inteiro estressada, ansiosa, irritada por causa desse problema com jogos. Uma outra coisa que a gente pode identificar é que essa pessoa começa a depender, né, de outros, né, de dinheiro, de financiamento dos outros para manter o jogo. Ele começa a pedir emprestado, ele começa a não pagar, porque só está perdendo e ganha muito pouco se ganhar. Isso leva também a uma outra questão importante, é que a pessoa acaba assim contraindo dívidas absurdas, a inadimplência muito alta e deixando de pagar, sabe, aquelas contas básicas, né, de água, luz, internet e tudo mais. Então vira assim um problema, um caos financeiro, uma desestruturação financeira muito grande da família. E para a gente fechar aqui, só para, né, ter uma ideia do que é essa ludopatia, como identificar esse problema, essa pessoa ela apresenta, né, síndrome de abstinência psicológica. Olha a coisa interessante, né? Ela, quando deixa de jogar, quando ela fica um tempo sem jogar, ela começa a apresentar problemas psicológicos, assim como as pessoas que têm problemas com ingestão de substância, né, apresentam, né, uma síndrome muito forte de abstinência, o ludopata também apresenta. Se ele ficar um tempo sem jogar, ele começa, por exemplo, a ficar, de novo, ansioso, né, querendo obsessivamente, buscando isso de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, esses são alguns sintomas e esse é o conceito e essa é a realidade da ludopatia, ou seja, problemas, transtornos, dificuldades que as pessoas enfrentam com as apostas, com os jogos de azar. Se você quiser saber mais, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso e sobre os outros transtornos digitais, siga o nosso canal, faça as suas perguntas, dê as suas opiniões, compartilhe as suas experiências. E se você quiser fazer parte de uma comunidade exclusiva, onde a gente vai tratar desses temas, e também se você quiser obter ajuda concernente a essa dificuldade, eu quero convidar você a preencher um formulário que está aqui no QR Code e também na descrição desse vídeo. Preencha esse formulário ali e que eu vou poder ajudar você. Se você quiser essa ajuda, eu estou aqui à disposição para te ajudar. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe.